Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Cristiano Manuel Ribeiro. É isso? Ribeiro Machado. Ribeiro Machado, ainda faltou mais um sobrenome, mas agora ficou bonito. Parece aquele cara de Orleans e Bragança. Eu que só tenho dois nomes, os caras me perguntam, cara, é só Márcio Manzi? É, o W, que era para ser Varrots, a mãe acabou não registrando, e com uma falta de criatividade botaram Márcio Manzi, Maurício Manzi e Matheus Manzi. Meus dois irmãos, tudo MMs, e ficou nós três, parece aqueles MMs, sabe? Ficou tudo igual. E aí eu já começo numa peculiaridade. Cristiano, meus irmãos, eu, Cristiano Manuel, Leandro Manuel e Luciano Manuel. Aí a criatividade colocaram Manuel, que é o nome do meu falecido vô. A gente poder fazer bullying com a gente mesmo, né? Só porque a nossa época, hoje não pode brincar. Hoje, se você exato. está ouvindo isso, não brinca com o seu vizinho. Pode ser que não entenda, mas, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado por ser um cara extremamente leve e feliz para falar de N coisas que eu tenho certeza que quem está em casa hoje vai realmente aprender, porque tu é especialista em resumir o que às vezes uma pessoa não aprendeu a vida inteira, o que fazer, o que não fazer. Em vários ramos, multa virou tua zona de conforto, entre aspas, né? É onde mais tu atua, mas tu não começou especialista nisso lá atrás. De onde que tu é? Como é que foi a jornada até virar o especialista que tu é hoje? Márcio, olha que interessante. E aí fica a questão que as pessoas às vezes demoram, né? Fica para as pessoas saberem, às vezes elas demoram para chegar à sua especialidade. Depois de terminado o colégio, durante 2 anos em Porto Alegre, Colégio Santa Inês. Fiz todo o período lá. E aí eu tinha a ideia que seria médico. Olha aí. Sempre essa ideia. E estudei. Que idade tu tá agora? Estou com 47. Dá tempo ainda de estudar medicina? Não. Tá ótimo assim. E durante 2 anos estudei, né? E não passei, mas não foi por isso que eu troquei de área. Essa questão da medicina foi sempre uma influência foi familiar. Vamos lá, o médico da família vai ser o primeiro. Em resumo, num determinado momento eu disse, não é isso que eu quero. E fiz uma orientação vocacional na PUC, na época lá não era na PUC, era na PUC, mas não exatamente da faculdade, em que se fazia um estudo e ali a pessoa viu, olha, a tua característica é para áreas voltadas do direito. E aí vamos nessa matéria então. E aí optei pelo direito, ingressei na PUC em 97 e olha que interessante, não foi diretamente a faculdade que fez com que eu tivesse a ideia de exercer o direito de trânsito. Eu comecei a fazer o meu estágio, primeira vez que eu fiz o estágio foi um estágio voluntário. Hoje em dia, estágio voluntário é uma coisa, né, raríssima, né? Uhum. Mas eu fiz um estágio voluntário em Novo Hamburgo. E eu morava em Porto Alegre. E não tinha 448. E era metrô, e eu pegava o metrô, depois eu pegava ainda um ônibus, que é o Integração, para ir ao fórum ser assistente de um juiz. Tudo de forma voluntária. Né? Eu pagava as despesas de locomoção. E ali trabalhei 1 mês, 2 meses, em um escritório de advocacia lá da região. Disse, eu vi que tu trabalha aqui no cartório, né? Tu não gostaria de trabalhar aí de forma remunerada? Aí vamos lá, né? E passei a estagiar nesse escritório. E esse escritório, Márcio,
ele tinha a área de trânsito, era um escritório de seguradoras, prestava serviço para seguradora. Na época, Novo Hamburgo, Companhia de Seguros, que depois virou Bradesco. E a questão do trânsito era uma área de recursos de multa, era uma área bem né, pequena do escritório. Mas aquele tema começou a me chamar a atenção. Comecei a estudar esse tema. E aí entra uma situação, são as circunstâncias da vida. O meu sonho ali era, eu gostaria de trabalhar nesse escritório e ser só, né, ter a sociedade dentro desse escritório. E advogados que eu tenho contato até hoje, muito bons. Só que ocorreu uma situação no escritório, questão financeira, questão do escritório começou a não teve o caminho certo, então cada advogado foi para decidiu, né, ir depois e destituir a sociedade. Mas até chegar isso, eu era estagiário deles, e aí eles tiveram que me demitir. Era estágio, mas com carteira assinada, era um estágio muito bom. E tiveram que me demitir. E aí, Márcio, faltando alguns períodos para se formar, a medida mais simples, e tinha possibilidade de estagiar num outro escritório, porque eu tinha vários conhecidos, né? Aí a loucura tomou conta da minha cabeça, entre aspas, é claro, e eu disse, não vou estagiar, não vou para um novo escritório. Como o recurso e defesa de trânsito não exige a figura do advogado, eu comecei a ter a minha né, clientela fazendo esses recursos. Então, eu abri o meu escritório ainda como estagiário, mas fazendo serviço Que bacana. administrativo. Que legal. E daí, nesse momento, tu te aprofundou e viu que tinha muita coisa para dar conta, porque tem uma infinidade de situações, né? E o trânsito hoje impacta diretamente na vida da pessoa que se acostumou lá atrás a dirigir, né? Quando o teste era só dar uma volta ali no bonde de Porto Alegre, não sei se a gente tem uns 5 anos de diferença, né? Eu sou um pouco mais antigo e eu lembro de fazer só ali. Eu fui ainda com fiz o teste de direção com um Voyage de um tio para estacionar, para na lombra foi 2 toques. Hoje o processo ele é maior, mas ainda assim acontece muitas discussões. Como é que está isso hoje? Exato, Márcio. Agora, o trânsito, ele cresceu, não tem dúvida, né? E aí, quando a gente trata de trânsito, isso que é importante a gente destacar. Muitas vezes não é uma multinha. Não, né? Muitas vezes aquela multinha, ela causa na pessoa uma indignação quando ela não cometeu. O trânsito, ele causa impacto, por exemplo, numa pessoa que ela exerce atividade remunerada e por algum motivo recebe alguma multa que pode vir a suspender o direito de dirigir dela. Então, as pessoas tratam o trânsito, às vezes, o direito de trânsito, às vezes, ele é visto como uma área menor, Isso, né? mas não é assim, né? E só voltando, por que eu quis tanto trabalhar no trânsito? Porque eu via que os profissionais da época faziam os recursos, e muitos, infelizmente, fazem ainda, os recursos de forma protelatória. O recurso, ele não analisa o caso. Ele pega e tem um modelo e ele aplica aquele modelo para todos os casos. E aí veio a ideia que eu preciso fazer uma coisa de qualidade. Perfeito. Né? Eu preciso realmente fazer eventual defesa, recurso e ação judicial com o objetivo de efetivamente resolver. E aí volta a questão da importância do trânsito na vida das pessoas. Né? Então, hoje é um volume absurdo, né? E a consequência ela né, gigantesca. Por isso essa ideia de trabalhar no trânsito, mas trabalhar de forma específica e não nessa forma volumosa de fazer
40 recursos num dia. Não, eu quero aquele cidadão específico, eu quero poder ajudá-lo. Bacana. E me conta esses casos. Tem pessoas que te agradecem, dizem, Cristiano, não fosse tu, eu jamais teria tido essa chance de voltar a dirigir, o antes e depois. Márcio, essa pergunta é muito boa, pelo seguinte, jamais, como advogado, eu prometo alguma vitória. E quando as pessoas têm uma vitória, realmente, felizmente, a grande maioria, o agradecimento ele é enorme. E eu vou te citar uma situação de um cliente em que ele era motorista de ônibus e em que ele teve uma recusa ao bafômetro e ele teve a carteira suspensa. E a empresa deu para ele um mês para ele resolver a questão da suspensão dele, senão, infelizmente, ele seria demitido. E lá. Márcio, quando ele veio ao escritório, veio ele e a filha dele recém-nascida. Bah. Então, no dia que eu ganhei judicialmente, eu liguei para ele. Fulano, nós conseguimos. E ficou um silêncio do outro lado da ligação. E ele estava chorando. Ele disse, Cristiano, eu não tenho como te agradecer. Eu não sei o que fazer para te agradecer. Tu salvou não a minha vida, a vida, né, da minha família. Mas, Márcio, a gente não fala só dos clientes que te agradecem pela vitória. Alguns me surpreendem que mesmo em eventual derrota, um dia um cliente foi ao escritório, eu não consegui anular a suspensão dele. E ele foi ao escritório com presente. Mas o que o senhor está fazendo, né? Por que o senhor está me trazendo? Cristiano, porque tu teve foco e tudo que poderia ser feito, tu fez. Bacana, isso não tem preço, né? Porque daí tu tá não só trabalhando com leis, mas simplesmente foco na pessoa, né? As leis estão aí para regular tudo, mas nem sempre elas são bem aplicadas, e ainda mais no nosso país, que a gente sabe que muitos realmente não entendem, e aí dependem de alguém que possa interpretar e fazer acontecer. A gente vai entrar mais em vários outros casos, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui, o Multi Entrevistas já volta, não sai daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Cristiano Manuel Ribeiro Machado, advogado especialista em várias coisas, entre eles o trânsito, que tanto hoje atinge todo mundo. Cristiano, o que mais te procuram? Quais são as maiores queixas? E o que fazer, o que não fazer para não correr algum erro básico, né? Acabar não se prejudicando. Haja visto que uma coisa é recorrer, outra coisa é prevenir, né? Como é que está hoje a procura? Márcio, vamos lá, ó. A questão mais buscada no escritório, sem dúvida, ainda é a questão da recusa ao bafômetro. E muitas vezes isso acontece, às vezes por desconhecimento das pessoas, às vezes por uma falta de informação perfeita do agente de trânsito. Muitos condutores acabam recusando o bafômetro, por exemplo, vamos pensar nessa questão, porque eles acham que ao recusar, eles recebem na fiscalização você pode recusar, né? Mas se você fizer o bafômetro, você pode ser preso. Vamos lá um detalhe. Ninguém é preso se tiver uma alcoolemia baixa. Para que você seja preso, você tem que ter uma alcoolemia de 0,30 miligramas por litro. Ou seja, o padre, quando fez a missa, não vai ter pegando o bafômetro. Provavelmente não. Então, e aí o medo das pessoas elas ingeriram álcool às 9 da noite, uma pouca quantidade,
e às 3 da manhã elas são abordadas. Essa pessoa provavelmente poderia fazer e acaba não fazendo. E aí nós vamos para a questão, seguindo um pouquinho nessa questão das multas, acontece muitas vezes o Márcio, ele é surpreendido com a carteira suspensa. O Márcio, ele não recebeu as notificações. Mudou de endereço. Pode ser, mas onde eu ia chegar, acontece muito. O Márcio, ele fez uma carteira digital. Quando você faz a carteira digital, você tem a possibilidade de apertar um botão, que é o sistema de notificação eletrônica. E o Márcio apertou aquele botão porque ele viu uma mensagem que era para apertar. E o Márcio recebeu multas, não chegaram para ele, porque, em tese, teria sido pela forma eletrônica. Aí quando o Márcio viu, ele estava com a carteira suspensa. E o mais triste disso, boa parte daquelas infrações não era do Márcio. Era do João da Silva, o irmão do Márcio. Então, ele está com a carteira suspensa, ele tem um processo de suspensão, e aí eu entro na questão mais procurada do escritório, além da recusa, já seguindo, já que o Márcio não era o condutor, o Márcio poderia informar o condutor. Mas ele perdeu os prazos administrativos. Se o Márcio perdeu esse prazo administrativo, ele pode judicialmente informar o efetivo condutor e resolver o problema. Então, interessante. A maioria acho que não sabe disso. A maioria não... Porque tu acha que perdeu o prazo, perdeu. Exato. E aí tem a carteira suspensa, pensa, pô, realmente eu perdi o prazo e não tenho o que fazer. Isso é importante. Isso é bem, bem importante. Uma situação extremamente nova, Márcio, que tem acontecido é que as pessoas cuidem principalmente o proprietário do veículo, cuide para quem você empresta o veículo. Essa situação, o Detran do Rio Grande do Sul não gerava processos e agora está gerando um exemplo. O Márcio emprestou o carro dele para o Cristiano e o Cristiano não tinha carteira de motorista. E o Cristiano foi abordado 2 vezes no período de 1 ano por dirigir sem CNH. Qual é o problema? O Márcio emprestou o carro dele para alguém que estava dirigindo sem CNH. Então o Márcio permitiu que alguém dirija sem CNH. E isso, em reincidência, gera uma cassação do direito de dirigir. Uma outra questão para os jovens, aquele que recém-habilitado. Eu sempre digo, Cristiano, qual o conselho que você dá para o recém-habilitado? Boa. Meu conselho é, não tenha veículo no seu nome no primeiro ano. Por quê? Eventualmente, o Márcio recém-habilitado tem o veículo no nome dele e o Cristiano acabou cometendo uma infração. Essa infração vai para quem? Se eu não informar o condutor, vai para o proprietário. Que recém tirou a carteira. E que não teve nada a ver com isso. Muitas vezes eu recebo no escritório, a pessoa me procura, pois é, eu fui obter a carteira definitiva e não pude obter. O que aconteceu? Ah, doutor, o meu pai comprou um carro logo que eu fiz a carteira, mas o meu pai conduzia também. E ele tomou uma multa de sinal vermelho, que é uma multa gravíssima, que por si só impede a carteira definitiva. Bah. Então, esse jovem pode ter que fazer tudo novamente, porque não tomou esse cuidado de cuidar a questão da propriedade. E as pessoas têm que estar muito atentas hoje em dia, principalmente essa questão da modernidade, faz parte. Eu acho louvável a questão da carteira digital, mas as pessoas precisam ter cuidado. Hoje em dia, por exemplo, e aí voltando a essa questão do condutor,
desse recém-habilitado. O Márcio até poderia, se fosse recém-habilitado, ter a carteira, ter o veículo no nome dele. Mas aí o Márcio seria conveniente que ele tomasse uma cautela. Lá na carteira digital, ele pode, através do sistema de notificação, ele aderiu ao sistema de notificação eletrônica, e é esse botão que ele aperta, ele pode dizer, eu sou o proprietário, mas o principal condutor desse veículo é o Cristiano. Então ele vai acessar isso na carteira digital, chega uma informação para o Cristiano, o Márcio está dizendo que você é o principal condutor desse veículo. Você concorda? Sim, eu sou o principal condutor desse veículo. O que acontece? Se ocorrer uma multa, ela não vai para o proprietário. Ela vem para o condutor de forma automática. Interessante. Eu vi uma época que o sonho era ganhar um carro do pai, né? Não sei se a nova geração ainda está assim, que alguns até nem carteira têm, então o Uber facilitou bastante, mas ainda era para uma geração, né? Para a nossa geração, era fazer 18 anos no outro dia ter, né? Dirigir era o must, né? Em alguns países, né? Na Europa, às vezes o cara vive a vida inteira sem. Como é que está isso, a procura pela habilitação? Muito boa, muito boa colocação, Márcio. Sabe que esse condutor, ele não tem essa vontade logo em seguida de ter a carteira, mas mesmo assim eles não usam tanto, a gente usa os aplicativos, ok, mas nós brasileiros, a gente gosta muito de ter o nosso carro. De não ter que chamar o Uber, sair do restaurante e você ir conduzindo. E isso continua. Esse jovem, ele não diminuiu muito de ter o veículo no seu próprio nome, mas ele mesmo assim ele é multado, dirigindo o carro no nome do pai, no nome da mãe. Interessante, é o mesmo locado. Mas é muito interessante quanto à situação brasileira, é essa vontade de você conduzir. Ah, mas é muito mais barato um aplicativo. Se nós colocarmos na ponta do lápis, mas o brasileiro ainda tem essa questão de poder dirigir, de ter o seu veículo e conduzir. E como é que tu está montando tua equipe hoje? Tu escolheu ter qualidade de vida. Hoje o escritório que tu tem fica na Zona Sul ali, e tu preferiu de vista para o pôr do sol ou para o internacional? O que fica melhor para ti ali? Olha, é muito bonito o internacional, né? Mas eu, como gremista, prefiro o pôr do sol. Márcio, sabe que a questão do escritório, eu sempre tive, aí é um sonho do escritório, e tu sabe bem, porque tu é um profissional exemplar, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E aí eu sempre comparo, o meu sonho era, o Márcio, quando ele vai a um restaurante, existem restaurantes que pode ser o dia a dia, que faz parte, mas o Márcio pode ir num restaurante em que ele vá 1, 2, 3 vezes e ele sabe que é uma experiência espetacular. Então eu queria ter um escritório com essa experiência. Como ser considerado um grande restaurante, um grande artista, um grande arquiteto, um grande palestrante, em que a pessoa saia de lá, cara, isso aqui é inesquecível. E aí a gente engloba isso com capacidade de equipe, local, atendimento. Perfeito. Então, nós estamos com uma equipe muito bem montada, né? Felizmente, os meus funcionários, nós temos cada um na sua especialidade, né? No seu campo de atuação. Uma coisa que eu tenho, que as pessoas... Eu uso o nome Cristiano Machado, e tudo parece que é o Cristiano quem faz, mas não, eu tenho uma equipe, que senão o Cristiano Machado não existiria, e eu tenho uma sócia, né? Sócia é minha esposa, que ela não vai o nome dela no escritório, mas talvez a maioria das questões do escritório acaba ela fazendo. Ou seja, a velha máxima que às vezes
cara olha, parece que tem a cabeça, mas ela é o pescoço, ela que vai dirigindo. Exato, e aí parece que o Cristiano Machado é a marca que faz tudo, né? Eu entendo, mas tu tem toda uma equipe que senão não teria o escritório dessa maneira. Bacana. Né? Eu sempre cito uma cliente, não faz muito tempo, talvez tenha sido um dos maiores elogios que eu tive, que ela fez um contato no WhatsApp e depois ela queria o telefone fixo do escritório. Eu passei, mas não entendi. Mas assim, o que aconteceu? E ela ligou e disse assim, sabe por que eu estou ligando? Porque vocês foram tão dedicados no atendimento que eu imaginei, e foi pelo WhatsApp, que eu imaginei que era golpe. É bom demais para ser verdade. Acontece. Gente, em 30 segundos, como é que o pessoal faz para te achar? Se precisar e ter algum dos problemas que tu citou, como é que acha vocês? Temos o Instagram, Cristiano Machado ADV, né? Se colocar no Google Cristiano Machado Advogado, irá encontrar, né? E também o site www.cristianomachado.adv.br. Bacana, Cristiano, a gente teria milhões de assuntos, vamos fazer isso em outros programas, principalmente saber como é que vai ser o futuro ainda do teu setor. Hoje a gente tratou do presente e quero te trazer em breve para a gente falar um pouco mais do futuro. Obrigado por ajudar muita gente e se você acha que esse conteúdo serve para mais pessoas, compartilha. Hoje o Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.